paz do Senhor para todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Quero aqui pedir oração pelo nosso pastor José Carlos de Lima e toda a mesa diretoria, para que Deus continue prosperando, abençoando o seu ministério, aos trabalhos que segue na sua direção e que ele tenha condições suficientes aí tanto de saúde e debaixo da graça do Salvador executar. Nosso pastor também aqui em Ailândia, a paz do Senhor para ele, e também vamos estar orando pelo seu envio da parte do ministério, eu creio também de Deus, para agora fazer esta obra aqui em Ailândia. Deus dê graça, sabedoria a ele, para o mesmo executar os projetos que está em sua mente e no seu coração. E Deus venha confirmar. Vamos mais nesta manhã relatar aqui, meditar um texto da palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 28, os versos 9 e 10, um assunto muito polêmico, rico, quando se fala da sã doutrina do ensino da palavra, quando se fala do obediente e do rebelde, entre obedecer mandamentos, estatutos, normas, leis, costumes, regras, preceitos, leis. O povo humano, muitas das vezes, ele não quer ser obediente diante de leis. Mas a palavra de Deus, ela orienta. E quem quer herdar a vida eterna, estar para entrar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, tem que ter mudança de caráter, mudança de personalidade e agir agora não mais segundo a sua vontade, mas agir segundo a vontade de Deus, o Pai. E como agora fazer isso? É pelas Sagradas Escrituras. É por este livro, a Bíblia Sagrada, que nos ensina a cada manhã, e cada manhã se renova a sua palavra. Então nós temos como bússola para ser guiado para herdar a vida eterna e para estar na Nova Jerusalém, temos que obedecer o que está escrito. E nós vamos aqui entrar nesse, até polêmico, né? Porque nós vemos doutrina de homens, doutrina de demônios, homens querendo nos prender a eles, fazer comércio de nós segundo as Escrituras diz. Jesus relatou muito isso sobre os homens quererem nos persuadir de pôr fardo pesado que eles mesmos não carregam. Então nós vamos entender agora a visão clara da palavra de Deus, como que podemos fazer diante dessas leis, essas cláusulas e estatutos. Nós vamos observar. Quero aqui deixar os meus agradecimentos a meus filhos, meus netos e a uma bisneta. Fica aqui também, sempre vou estar em memória lembrando, estou distante, mas estou perto de coração. A palavra de Deus diz assim, quero deixar esse título para esse texto que vamos abordar. A quem? A quem? Ao obediente ou ao rebelde? A quem? Ao desmamado ou arrancado dos seios? É esse que nós vamos falar.
A quem? Disse o profeta no verso de número 9. Pois se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que ouviu? Ao desmamado? Ao arrancado do seio? Por quê? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Aí, o profeta falando dessa forma, ele fala aí agora no verso 11, pelo que por lábios por outra língua falará a este povo. Deus vai continuar falando, abrindo a boca, quer que seja por lábios estranhos ou por outra língua, mas Deus vai continuar ensinando o seu povo, quer que seja obediente, quer que seja rebelde, mas Deus falará, como ele usou o profeta Ezequiel falando, fala, ainda que esse povo seja rebelde, mas fala. Ele aqui usa as expressões, e aqui como Deus haveria de falar, né? Aí ele diz assim, e disse-me, filho do homem, profeta Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pus de pé, e ouvi o que falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dias. Os filhos são de semblante obstinados de coração, semblante duro, obstinado de coração. E eu te enviei a eles. E dirás, assim diz o Senhor Jeová. Estou ajeitando aqui a câmera, meu Deus. Me ajuda aí. Deus continua falando pela boca do profeta. Aos filhos de semblante duro, obstinados de coração, eu te enviei a eles, lhes dirás assim, o Senhor Jeová. E eles quer que ouçam, ou quer que deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. E hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Quer que ouçam ou deixe de ouvir, mas eles saberão que há um profeta no meio deles. Então Deus, a preocupação de Deus falar é grande. E quando aqui eu quero dizer que para nós que vivemos e aprendemos em todas as áreas, desde o lar, dentro da família, o pai, ele dita regras dentro do lar para o filho obedecer. O pai. O filho não faz o que quer dentro da casa, na direção do pai. Então, já em todas as áreas sociais, governamentais, ou organizações, ou empresas, todas elas são regidas por regras, por costume, por estatuto, por normas, por lei. Há mandamento nesses locais.
Não tem como nós não deixar. E quem não obedece uma norma da empresa, não fica na empresa. Quem não obedece e passa a ser rebelde, não vai ter bom sucesso na sua vida. E nós vemos que Abraão, o pai da fé, o pai Abraão, a palavra de Deus diz assim, aí no capítulo 26 de Gênesis, diz o seguinte, a palavra de Deus, que porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Olha aí, vê bem que é que Abraão, segundo a palavra registra, que Abraão, ele guardou os mandamentos, as leis, as normas, os estatutos. E Abraão, quando Deus chamou Abraão para ele sair do meio da sua parentela, lá da Mesopotâmia, lá da casa do seu pai, ele obedeceu e seguiu o caminho a qual o Senhor ia mostrar para ele. E depois Deus chega para Abraão e diz, Abraão, anda na minha presença e sede perfeito. Aí Abraão prosseguiu até mostrar a terra a qual ele ia dar a Abraão. E Deus fez promessa a Abraão e as cumpriu, que a sua descendência seria como a areia do mar, ou ele pediu para contar as estrelas do céu, e a sua geração ia ser desta forma, grande, que não tinha nem como contar. Por isso, Abraão, as escrituras diz que ele foi chamado amigo de Deus, considerado o pai da fé, e ele também não duvidou das promessas, mas antes, segundo a carta de Paulo aos Romanos, registra que ele cresceu na fé, dando glória ao Senhor, diz assim, e ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, adormecido já de idade, pois já era quase 100 anos, e nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, a qual era de idade, já os ovários não tinha mais, bem dizer. Mas diz o texto que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, não foi incrédulo nem rebelde, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. A quem? Abraão tomou posse. Esse a quem? A Abraão. E que podemos tomar por exemplo a maneira de vida de Abraão, como ele se colocou na presença de Deus, como obediente, não deixou se enfraquecer, creu na promessa, se fortaleceu. Então a quem? Diz o verso 9. Ao desmamado ou arrancado dos seios? Sabemos que uma pessoa, uma mãe que amamenta a criança, que dá o mamar, o leite materno, aquela criança ela cresce muito sadia até o momento dela ser desmamada, porque ela usufrui das vitaminas necessárias para seu crescimento, não fica uma criança anêmica, não, cresce fortalecida pelo leite materno. Mas a mãe que às vezes tem que trabalhar, cuidar de outros afazeres, não vai ter tempo para amamentar, ele é arrancado do seio já bebezinho. Então ele não vai experimentar esse leite materno. Ele vai ter que crescer e muitas das vezes ele não bebe o leite da própria vaca e nem da cabra. É obrigado a comprar os leites
que se vende nos mercados e que tem muita mistura, qualidade um mais inferior do que o outro, e vai ser alimentado agora com esse tipo de leite, o desmamado. Mas a palavra de Deus diz assim, a quem? Porque quando fala esse que foi desmamado no tempo certo e o arrancado do seio, fala referente a mim, a você, à humanidade, aos homens, aqueles principalmente os que são dirigidos agora pela palavra. Esse a quem é para quem obedece às Escrituras. E quando nós vamos observar aí, nós vamos ver uns fatores na palavra de Deus que o Evangelho, segundo escreveu São João, diz assim, a quem? E começa assim, a quem crer nele não será condenado. A quem crer nele. Nele quem? O Filho de Deus, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas quem não crê, diz as Escrituras, que já está condenado porque não creu no Filho unigênito, Filho de Deus. Não creu. E a condenação é essa, que ele veio, que a luz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Amar as trevas é colocar-se na posição de rebelde, não de obediente. Amar a luz é ser obediente, é buscar aquilo que Deus se agrada. E quando nós vemos agora aí o Evangelho de São João, ainda no capítulo de número 5, ele diz assim a palavra de Deus. Olhe bem. No verso de número capítulo 6, aí de João, nós vamos observar aí um detalhe, no verso de número 6, diz assim, olha, o verso de número 57. Assim como o Pai que vive e me enviou, e vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. A quem se alimenta do Salvador Jesus Cristo. Porque ele disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A quem? A esses que desfruta do que é dele, de Jesus Cristo. Aí ele também diz aí no verso de número 5, né, o verso de número 5, ele diz assim, a palavra de Deus, na verdade vos digo, quem ouve, olha bem, a quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou agora da morte para a vida. E Paulo, escrevendo na carta aos Romanos capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais agora segundo a vontade da carne, segundo as concupiscências da vida, que é a vontade da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida. Anda agora pelo Espírito, anda agora pela vontade do Criador, né? Não anda mais segundo o seu próprio pensamento. Ele agora tem direção. A quem? A esse desmamado. A quem? Ao obediente. Examinai as Escrituras,
porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Cuidais nessa, aqui ó. E quem ouve, olha bem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. Olha bem, os processos aí. Por quê? Hoje Jesus é o advogado. Aí ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado diante do Pai. Então, observe bem, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele ensina assim, olha, veja bem, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, ele fala assim para nós também, ensinando, dentro desse a quem, o obediente. O capítulo 10 diz assim, verso de número 39, quem achar, mas vou ler, porque é o a quem, então é quem ama o pai, ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Escute bem, quem ama o pai e a mãe não é digno de Jesus Cristo. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso Deus pediu a Abraão, ele foi obediente, pediu agora o filho da promessa, depois de 20 anos, pede agora o filho para Abraão sacrificar seu filho Isaque. E ele foi obediente até o ponto final, crendo que Deus ia abençoar, ele ia oferecer o sacrifício, ele e o menino ia descer. Mas quando o menino já estava ali pronto, até o menino perguntou, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele ficou quieto e falou assim, Deus proverá para si o cordeiro. E Deus foi fiel. Na hora que ele ia imolar Isaque, levantou, estava já tudo preparado. Deus se manifesta e fala, não, Abraão, não faça tal com o menino, agora sei. Aí Deus viu que ele ia ser obediente até o fim. Então diz aqui o texto que e a quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Esse a quem que o profeta Isaías diz, se encaixa nesses padrões. A quem? A quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida e perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E quem vos recebe a mim, como quem recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe o justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado o que seja um copo d'água a um desses pequeninos em meu nome, de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse a quem é a esses que põem em prática dessa forma. Agora, o desmamado, como que é o desmamado? O desmamado é aquele que saiu do leite materno. Agora ele é criado agora pela palavra. E quando ele passa a ser criado agora pela palavra, disse Timóteo no capítulo 4, Timóteo capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, olha bem. Verso de número 6, 4, 6 diz, porquanto essas coisas aos irmãos será bom ministro. Proponho essas coisas aos irmãos e serás bom ministro de Jesus Cristo, criado
com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, a criança desmamada, ela entra por esse processo que Paulo ensina aqui. Proponham essas coisas aos irmãos e eles serão bons ministros. Para ser bom ministro, tem que ser agora criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo, ele ensina assim. Agora, Hebreus, a carta de Hebreus, no capítulo de número 5, ensina assim, olha como que ensina os hebreus. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, qualquer ainda que se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mandamento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O desmamado que se alimentou mesmo, até o ponto de agora ser desmamado, ele é esse que passa agora, olha, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais já em razão do costume têm os sentidos exercitados agora para discernir tanto o bem como o mal. A criança, ela cresce e desenvolve-se. Já o rebelde fica meio raquítico. Agora, o arrancado do seio são os que não levam a vida cristã a sério. Ainda se alimenta de leitinho aí, comprado no armazém, comprado aí no mercado, mercadinho, nos hipermercados, extras. A esses arrancados do seio, vou repetir, são os que não levam uma vida cristã a sério. São rebeldes, desobedientes. E desobediente significa não se submetem. Aí eu vejo o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, vamos pegar aqui o profeta Ezequiel. Ele diz assim disse Deus para ele. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pus de pé. E ouvi o que falava comigo. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração, e eu enviei a eles. E lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer que ouçam, ou quer que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. E hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ao desmamado, que não obedece, né? Esse desmamado, né, que saiu do leite materno, ele não se alimentou do leite materno. Ele se alimentou de outras substâncias. Ainda que ele não se alimentou do leite próprio da vaca ou da cabra, ele poderia até estar fortinho, leite natural. Mas ele se alimentou do leite produzido. E o leite produzido, o que é que ele acontece? Ao arrancado dos seios,
é os que não levam a vida cristã a sério. Estão na vida cristã, falando, arrotando até que vai para o céu, que é santo. E mostram uma santidade, mas dentro de si é rebelde, obstinado de coração, semblante duro, ouve, mas não põe em prática. E Paulo, na carta aos Romanos, vamos observar aqui, Paulo aos Romanos, aqui no capítulo de número 2, ele ensina a igreja de Roma com respeito a isso. Ele diz assim, Paulo diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Paulo aqui aos Romanos, no capítulo, eu li o capítulo errado, por isso, eu li o capítulo errado. Eu estava estranhando, assim, saindo fora da... Mas diz assim: assim também Davi declarou bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. A quem o Senhor não imputa pecado. Por quê? A palavra de Deus aqui, Romanos 2:8, agora sim, 2:8, diz assim: mas a indignação e a ira, que são contenciosos e desobedientes, olha, à verdade e obedientes à iniquidade, a esses, tribulação e angústias sobre toda a alma do homem que obra mal, primeiramente do judeu e também do grego. A esses que obram mal. Não obedece. Pedro, ele relata assim, aqui na passagem de Pedro, vamos ver o que é que Pedro relata. Pedro, aqui no capítulo de número 2, diz assim: deixando toda a malícia e todo o engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Sai fora do leite, mas beber o leite que vai produzir fortalecimento. Então, aqui Pedro ele fala dessa maneira, e Deus sempre fala conosco. O verso de número 11 aí, que Deus falará ainda por outra língua, mas Deus continuará falando, né? Provérbios 23 diz assim a palavra de Deus. Provérbios 23 e o verso de número 29 diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? E para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho e para os que andam buscando bebida misturada. A esses que é a palavra fala, aos desobedientes, aos que foi arrancado aí dos seios, a esses, fala dessa forma.
Mas vamos ver o que é que mais, que Deus falará, né? O verso de número 23, aí, versículo 29, a quem? Né? Deus vai sempre estar falando. A quem se ensina? E a quem se ensinará o conhecimento e daria a entender, aí é o verso de número 9, a quem se ensinaria o conhecimento, para que ele o entenda. Quando olhamos o salmista Davi nos Salmos de número 119, nós vamos observar aí que no Salmo 119, no verso de número 104, diz assim: pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, e pelo que aborreço todo falso caminho. Então ele não entra pelo caminho de rebelde e aborrece o falso caminho. E no verso de número também, se não me falha a memória, deixa eu verificar aqui. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. É como um pedido de quem não tem entendimento, aí ele pede. Faze-me entender. E aqui ele diz assim, no segundo tópico, é o alquém. O alquém é o desmamado, o arrancado do seio, que Deus sempre fala. Agora, tendo conhecimento do quê? Do que vamos ter conhecimento? Qual é esse tipo de conhecimento que nós vamos ter? Segundo a palavra de Deus aí em Provérbios, no capítulo de número 3, o verso de número 13, diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, ele será bem-aventurado. Mas também, no capítulo de número 5, do verso 2, diz assim a palavra de Deus: para que conserves os meus avisos e os teus lábios guarde o conhecimento. É só mandamento e guardar. Quando o profeta Oséias, usado por Deus, ele diz aí no capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, ignorância e malícia, a qual Deus veio falando aqui pelo profeta Oséias no capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. O povo se esqueceu de Deus. O rebelde, esse arrancado do seio, é fácil dele esquecer de Deus. Porque o arrancado dos seios, ele não leva uma vida cristã a sério. E nós vemos aí o verso de número 6, diz assim, do capítulo de Oséias: conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a alva da sua saída, ele é a alva da sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ele ligará. Conheçamos e prossigamos. O dever do ser humano na face da terra não é ele estar na mídia,
não é ele ter bens, posses, não é ele ser bem considerado na terra, mas o dever de todo cidadão é em prosseguir em conhecer a Deus. Então, olhe bem, quando falamos de preceitos sobre preceitos, aí no versículo de número 10, do profeta Isaías, aí nós vamos observar que preceito significa também mandamento. O nome é um sinônimo até, que significa mandamento. E quando nós olhamos aí a palavra de Deus em 1 Coríntios, no verso de número 11, diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, verso de número 11, o 1 e 2 diz assim: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendo os preceitos como vos entreguei, obedecendo. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Preceito. Não podemos sair desses preceitos que, olha bem, Paulo deu à igreja de Corinto, né? E ele estava louvando aos irmãos porque em tudo vos lembrais de mim e retendo os preceitos que Paulo ensinou. E quais eram os preceitos? Que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão é a cabeça da mulher, a sua companheira. E Deus é a cabeça de Cristo. E nós hoje, como templo de Deus, casa espiritual, segundo o apóstolo Pedro ensina, quando nós nos reunimos em qualquer lugar que seja, aí está a igreja de Cristo. É aí que é a igreja de Cristo, quando nós nos reunimos em um corpo só, em um só Espírito, uma só adoração, a um só Deus, a uma só honra e glória a Jesus, a esses. E sabendo que o Espírito Santo está nos conduzindo. Então, preceito, mandamento. Aí nós vemos aqui Paulo, aí no capítulo 8 de Romanos, a qual já citei esse versículo já hoje, mas eu vou pegar aqui outro versículo. Vou pegar o 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela livrou da lei do pecado e da morte. Quem? A lei de Cristo. A lei de Cristo livrou agora da morte. E ele vem dizendo que, aí no verso de número 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque os que inclinam da carne, porque a inclinação dessa carne, desse corpo que querendo fazer a vontade dele, ela é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Essa carne, essa natureza carnal, ela não pode, ela jamais, se nós não der lugar ao Espírito, ela vai querer as coisas dela. Então, portanto, os que estão na carne, está na carne, não é no Espírito? Saiba bem, não pode agradar a Deus. Está na sua própria vontade, na sua própria natureza, saiba, não pode agradar a Deus. Escute bem.
O Salmo de número 119, o salmista Davi, a maneira dele se expressar, e aí ele fala assim, olha, o verso de número 48, diz assim a palavra de Deus: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. E aí? Tem sido assim? Você que foi desmamado? Que o arrancado do seio não vai fazer isso, nem vai querer isso. Mas você que foi desmamado, também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, a palavra, a qual amo, e meditarei nos teus estatutos. Meditar sempre. Você tem meditado na palavra de Deus? Diz aí o 7 e o 8, diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, e não desampareis totalmente. Não vai desamparar. Ainda que deixe hoje ou amanhã, mas não pode desamparar totalmente. O verso de número, o Salmo de número 94, parece que tem uma palavra aqui no 94. Salmos. A palavra de Deus, ela também fala aqui. O salmista, 94, verso de número 5, diz assim: ó Senhor, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostrar-te-ei resplandecente. A quem é a vingança? A qual sempre Deus intervia e falava: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai inquieto e vede o livramento que o Senhor hoje vos dará. Paulo vem escrevendo agora a Éfesos, a igreja ali de Éfesos, dizendo que a nossa luta não é nem contra essa carne, essa natureza, e nem contra o sangue, mas sim, a nossa luta, nós não devemos estar aí tentando devorar um ao outro, não. Não é por aí. Que a nossa luta é contra as hostes da maldade, aos príncipes das trevas, aos principados nas mansões celestiais. A todo, olha bem, Paulo, na carta de Éfesos, ele fala que nossa luta não é essa, não é contra a esses. Diz a palavra de Deus, né, que é contra os príncipes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a esses que é a nossa luta. E a palavra de Deus diz, se não me falha a memória, Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Preceito de homens. Foi Jesus que disse que nós não poderíamos acatar preceitos de homens. E deixamos às vezes a palavra de Deus e abraçamos preceitos de homens. Foi Jesus que disse. Veja bem, verso de número 9, mas eu vou ler o outro. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ensinando aquilo que Deus não pôs como mandamento. Não pôs como
preceitos. Não pôs como lei, como regra de vida. Deus não pôs. Mas eles querem pôr preceitos de homens, mandamento de homens. E Paulo, na carta aos Colossenses, aí Paulo aqui na carta aos Colossenses, aí ele fala assim, olha bem, Paulo aqui na carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, diz assim, eu vou ler também o primeiro, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, mas para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, agora para conhecimento dos mistérios de Deus, Cristo Jesus. Então, olha bem, a Paulo, esse ensinamento sim, mas ensinamento de homens não. Agora, regra sobre regra significa o quê? Significa aquilo que é lei, ou aquilo que é determinado. Regra sobre regra. É aquilo que é lei, ou aquilo que foi determinado. Quando nós olhamos Paulo escrevendo aí na carta aos Gálatas, no capítulo de número 6, nós vamos observar esse tipo de regra aí que Paulo fala. Capítulo 6 de número 16 diz assim, e a todos que andarem segundo esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo aqui falando a todos que andarem sobre essa regra, é os ensinamentos da palavra de Deus. Não é ensinamento de homens, mas da palavra de Deus. E quando nós vemos aí regra sobre regra, que é aquilo que é lei, aquilo que é determinado, nós vamos ver que lá na lei de Moisés, na lei segundo Moisés entregou, no capítulo de número 18, do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. É necessário nós falarmos constantemente que Deus é o Senhor. Ele é o eu sou. Ele é o El Shaddai. É necessário. E falarei segundo as obras da terra do Egito, em que habtastes na terra do Egito, em que habitastes. Nem falarei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, e nem andareis nos seus estatutos. Falareis conforme aos meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus vem aqui falando pela boca de Moisés que falareis conforme aos meus juízos e os meus estatutos. Não é como lá no Egito. Não falarei segundo as obras da terra do Egito. Não. O que você aprendeu no Egito, vamos dizer, até mesmo hoje, você cristão que aprendeu as coisas no mundo, não é por aí. Do mundo é do mundo, mas de Deus é de Deus. Dai a César o que é de César, disse Jesus a Pedro. E dai a Deus o que é de Deus. Aí ele vem dizendo, olha, falareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andarem neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Porquanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, as quais fazendo o homem viverá por eles, porque eu sou o Senhor. Para o homem viver, ele precisa agora, diante dessa regra, sobre regra, estatuto, precisa agora obedecer.
Obedecer agora, vamos ver. Conhecimento de conduta de vida. Conhecimento de conduta de vida. O que é que isso traz? Traz costumes, hábitos e hábitos diários. E Paulo falando na carta a Éfesos, a carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 17, ele diz assim: eu vos digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Paulo vem dizendo, olha, não é para andar mais desse jeito. Agora o andar é diferente, né? Agora, essa maneira aí ele vem até o versículo 19 e diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, entregaram-se à dissolução, para com a alvidez cometessem toda a impureza. Não é mais para andar dessa forma. Cada lar, cada ambiente, cada família tem um costume. Cada casa, mas a casa de Deus, olha, se eu for na casa do meu primo, na casa da minha tia, do meu tio, na casa do meu pai, é um costume. Mas na casa de Deus, temos a sã doutrina, que significa objeto de ensino, de disciplina, e é igualmente a todos a norma. É uma só, não é diferenciada. Não é para uma igreja, não é para outra de uma forma diferente. Não. Pedro aqui, ele diz aqui, no verso do capítulo 2, 1 e 12, diz assim: amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. No dia da visitação, pelas obras que eles observam, que nós, disse Paulo, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, vamos estar sempre vigiados, observados. Agora, olhe bem, Pedro, agora veio Timóteo, e na carta aos Hebreus, vamos ver Timóteo primeiro, o 1 e 8 diz assim, a palavra de Deus, 1 e 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém nela usa legitimamente. É igual quem está preparando para tirar a habilitação, ele recebe um livro com as leis e códigos de trânsito que ele precisa obedecer. Mas se ele, depois que estiver dirigindo, não obedecer, não está legitimamente. Ela é boa, a lei. A lei é boa. Mas se não obedecer, não adianta. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, os obstinados. Esse que foi arrancado dos seios aí. Obstinado para os ímpios, pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os patricidas e madricitas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas. Os sodomitas. Para os roubadores de homem, cuidado. Para os mentirosos, para os perjuros
e para os que for contrário à sã doutrina. É contrário à sã doutrina? Não é obediente? Não foi, olha bem, desmamado? Mas foi arrancado do seio? Tem que mudar agora a direção. Doutrina é objeto de ensino, de disciplina e é igual a todos. Vamos ver Hebreu 13:5, diz assim: Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei, diz Hebreus capítulo 13, verso de número 5. E quando nós olhamos também a palavra de Deus, aí em Timóteo 1, é o que nós já lemos, até o 10, já lemos. Costume, irmão Ildefonso, significa o quê? Costume é uso e prática geralmente observada. Cada país, como também no nosso Brasil, cada estado tem costume e hábitos totalmente diferentes. Principalmente do Rio Grande do Sul, é diferente para os que estão na Amazonas, do estado da Amazonas. O estado todo do Nordeste tem um linguajar e um costume na comida, na área da alimentação, diferente dos outros estados, né? Costume é uso prático geralmente observada. Quando nós vemos aí uma coisa que aconteceu aí no livro do Gênesis, diz o seguinte, o verso de número 7, no livro do Gênesis, eu vou ler o 6. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá na sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor faz a diferença entre os egípcios e os israelitas. Isso foi quando foi para tirar o povo do Egito. Então, olhe bem, quando falamos de costume, não fazei segundo o costume das nações, não é para nós fazer segundo o costume das nossas nações, de outras nações. Nós temos que seguir o padrão da palavra de Deus. E o padrão da palavra de Deus, segundo Jeremias, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós falai a vós cada casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espantei com os sinais do céu, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das suas mãos do artifício com machado. Não era para fazer, segundo o costume. O 3 diz assim: porque o costume dos povos são vaidade. E para que nós vamos seguir esse caminho? Não. Quando olhamos o profeta Isaías, no versos de número 28, o profeta Isaías ele fala assim, olha como o profeta Isaías fala, capítulo de número Isaías 28. O profeta Isaías, ele diz para a gente não seguir o caminho, não seguir, né? Capítulo de número. Há de vós, filhos rebeldes, diz o Senhor,
que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem perguntarem da minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Agem aí buscando um outro lado, mas não o que é o costume. Porque as más conversações corrompem os bons costumes, disse Paulo na carta aos Coríntios. Norma significa sinônimo de regra, modelo, preceito, a qual o próprio Timóteo, na segunda carta de Timóteo, ele ensina assim: Timóteo 4, olhe bem, capítulo de número 2, 1 e 4 da segunda carta a Timóteo. Aqui está a palavra de Deus. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensine a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele a quem alistou para a guerra. Então nós vemos essa maneira, essa regra. Isso é regra de Paulo. No capítulo 4, verso 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redaguardas, repreendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Que ele fala que porque verá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, quer dizer, arrancado do seio, que não dá crédito algum, ele passa a ser iníquo e praticar iniquidade, não tem prazer nas coisas de Deus. Deus deu um modelo a Moisés. Deus deu um modelo. Qual foi o modelo que Deus deu a Moisés? Vamos observar o modelo que Deus deu a Moisés? O modelo que Deus deu a Moisés foi esse. Escute bem. Capítulo de número 24. 24 do verso 15 ao 18. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte de Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Observe bem, Deus deu aí um modelo para Moisés, assim que ele depois desceu. Ele deu as regras, ele deu 3 leis: a lei moral, a lei civil
e a lei cerimonial para entregar para o povo. Deus deu um modelo. E hoje nós temos 66 capítulos, livros, 66 livros como modelo, como regra de vida, como bússola para nos guiar, para que nós possamos continuar agora, sendo agora alimentado, depois de desmamado, agora nós vamos ser alimentados pela palavra. Nós jamais ser arrancado dos seios. Então, olha bem, imitar o modelo. Como que vamos imitar agora o modelo da palavra de Deus? Nós vamos imitar, segundo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele relata assim, olha, 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 3, diz assim a palavra de Deus, 2 Tessalonicenses. E agora vós sabeis o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Veja bem, quando se fala aqui, nós temos que observar o modelo da palavra de Deus, porque já o príncipe, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, aí ele vem dizendo, porque o mistério da justiça que já agora resiste até que do meio seja tirado, o iníquo, né? E cuja sua vinda é segundo a eficácia, esse já está operando, ainda não está manifesto, mas já está operando no nosso meio. Então precisamos imitar o que? O modelo que Deus nos deu para que possamos ser abençoados. Veja bem, quem milita tem que obedecer, seja na empresa, no quartel, alguma competição, alguns trabalhos e também o ministério. Ordenança perpétua, quer dizer, decreto. Quando isso é feito, como disse Jesus aí em Mateus, capítulo de número 5, observe bem, Mateus de número 5, 17 e 19 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim abrogar e a cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado no meu reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, a necessidade de aprender para ensinar tem significado, tem um decreto, tem aí uma ordenança perpétua que é para sempre. Estatuto é mandamento. Estatuto significa regulamento, decreto que determina a regra e que deve fazer e cumprir. Quando vemos aí no Êxodo, no capítulo de número 12, a palavra de Deus diz aí no Êxodo, no capítulo 12, que no verso 14, e este dia vos será por memória, e celebrai-vos-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. O que é que era? Era a saída do povo do Egito. Era a comemoração da saída, que era a Páscoa dos judeus. Isso é estatuto
perpétuo. Quando aqui diz que Esdras, ele preparou o seu coração. Ele preparou o seu coração. A maneira que Esdras preparou o seu coração aqui, ele preparou o seu coração para... Olha bem, veja bem como Esdras preparou o seu coração. Ele preparou o seu coração para... No capítulo de número 7, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar. Esdras. E quando fala aqui, Malaquias no capítulo de número 3, também Malaquias ele cita assim do verso 6 ao 8, ele diz assim: porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí ele vem dizendo: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubaste, dizei, em que roubemos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí veio, isso é mandamento. E quando nós vemos aí, mandamento significa ordenar, decretar, né? Decreto por Deus. Quando nós vemos aí em Mateus 22, Jesus ensinando, para já finalizar, Mateus 22, verso de número 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram para Jesus. Qual é o grande mandamento da lei? Aí ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a estes: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento perpétuo. Quando nós vemos, para finalizar, Deuteronômio, no verso 1 do livro aqui de Deuteronômio, nós vamos observar aqui uma coisa, se é mandamento ou não, e é ordenança. Mandamento, no versículo, capítulo de número 10, versículo de número 1, o 4 de número 13 também, ele diz assim, olha bem, capítulo 4, 13. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízo, para que fizesses na terra a qual passais a possuir. Esta é a palavra. Ele autorizou para ensinar. O verso de número 22 também, aí ele fala assim, olha: porque eu nesta terra morrerei e não passarei o Jordão, porém vós passareis e possuirás a terra. Aí o Senhor se indignou, né, por causa das palavras, né, de Moisés. Aí citou isso. Aí vemos aí João capítulo 13, o verso de número 34, 13, 34, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como vos amei, vós também, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É mandamento. Esta é a palavra.
Então, a quem? Ao desmamado? Ou arrancado do seio que não dá crédito algum das coisas de Deus? O desmamado, ele vai se alimentar da palavra. Porque vós, disse Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Vós foi gerado pela palavra, disse apóstolo Pedro. Então, queira ou não, nós temos que estar na obediência da palavra. Se nós não obedecer a palavra, de maneira alguma entrareis no reino celestial, na Nova Jerusalém. Vamos conhecer, vamos pôr em prática, vamos ensinar a sã doutrina e não cair em doutrinas de homens. Amém? Obedeça, obedeça. Tem um grande galardão para vós. Shalom, Deus seja convosco.